A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu quero que você preste muita atenção. Estão me ouvindo bem? A maré está subindo. Diga comigo, a maré está subindo. Mais uma vez, a maré está subindo. Agora só o Bombonato com a voz de FM. Ô glória! O mar, que para muitas pessoas na Bíblia foi um empecilho durante toda a palavra, não foi? O povo que foi sair do Egito, Mar Vermelho, impedimento. Eles queriam escapar do Egito, eles queriam escapar do Egito, que entendemos biblicamente que é pecado, um mundo de pecado. Quando eles queriam fugir, escapar, tinha um Mar Vermelho. E por que ele estava lá? Porque Deus não queria que eles apenas escapassem. Deus queria matar o velho eu. Aquilo era um batismo nas águas. Quando eles atravessaram, era um batismo. Eles morreram para o velho eu, e todos os seus inimigos ficaram imersos, morreram naquela batalha. A batalha que eles não precisaram guerrear, o Senhor pelejou por eles. Então o mar é um empecilho durante toda a batalha, toda a palavra. Mar Vermelho foi um impedimento para escapar. Deus não quer que você escape, Deus quer que você vença o inimigo. No mar veio vento contrário, veio tempestade, mas sobre tudo isso, Jesus andou sobre as águas. Sinal do que? Domínio completo sobre a adversidade. Diga comigo, Jesus tem o domínio completo sobre as adversidades. E na outra tempestade, Jesus dorme, mostrando novamente que ele tem o domínio. A tempestade não tira uma noite de sono de Jesus. A adversidade, o problema não tira uma noite de sono só do Senhor Jesus. Ele dorme tranquilo sobre a tempestade, sobre o vento contrário, porque ele domina sobre todas as coisas. E é isso que ele quer nos ensinar, aprender a dominar através do nome dele. Amém? Jesus tem o domínio, o controle e a soberania sobre todas as coisas. O nível máximo que a água do mar alcança chama-se maré alta ou pré-mar. Em oposição, o nível mais baixo que as águas oceânicas podem chegar é chamada de maré baixa ou baixa mar. As marés baixas e as marés altas ocorrem em intervalos de aproximadamente 6 horas, podendo acontecer até de 12 horas. Se você ainda não entendeu o que eu estou falando do cumprimento da palavra pelo Espírito Santo. Texto base para esta noite, Romanos 1,16, tudo na NAA. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, 3 coisas nós temos que aprender aqui, de início, para trabalharmos junto essa mensagem. Está todo mundo junto? Precisamos sair de um lugar de vergonha, de um lugar de pecado, de um lugar de humilhação, para um lugar de poder.
de um lugar de vergonha, onde os pecados te dominam, para um lugar de poder. Mas pastor, para sair de um lugar de vergonha para um lugar de poder, aonde eu tenho que ir? Você tem que ir para o Evangelho, porque é só o Evangelho de Jesus, o Evangelho que tem o poder de Deus. Diga comigo, o Evangelho tem o poder de Deus para a salvação. Então, estávamos numa vergonha. O Evangelho anuncia o quê? Morte, vamos iniciar, né? Nascimento, primeira promessa para Maria, 430 anos, em torno de 400 anos, o período interbíblico, onde você termina o último livro do Velho Testamento para Mateus, tem mais ou menos um intervalo de 400 anos, sem uma palavra profética. O céu não falava, a terra não ouvia. Irmãos, nós somos privilegiados, irmãos. Nós passamos uma semana, 15 dias, talvez sem sentir, a gente já fica numa situação contrária, a gente já fica tão triste. E é normal sentir triste, porque amamos estar com Ele e caminhar com Ele. E estar sem Ele é tudo que não queremos. Por isso essa tristeza, né? Mas você imagina um intervalo bíblico, um silêncio de Deus de 400 anos. Diga comigo, silêncio de Deus. Diga comigo, Deus também fala através do silêncio. Nós temos que ouvir no silêncio as batidas do coração do Senhor. Quando as palavras não saem, nós precisamos entender as batidas do coração do Senhor. Se nós não entendermos isso, nós oramos, o céu está fechado, o céu está em silêncio, e você fala, ai, Deus não está falando. Deus está falando através do silêncio. O silêncio também é resposta. Uma vez eu falei que o silêncio é a resposta, é a cura dos... como que é? Dos impulsivos. Nós oramos, nós queremos a resposta na hora. Mas o silêncio faz com que nós caminhamos, faz com que nós possamos correr, caminhar, crendo que Deus está. Porque é muito fácil caminhar sobre onde tudo está falando. Um fala, outro fala, Deus está falando, está tudo cooperando. E a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então caminhar sobre muitas pessoas falando é uma coisa. Agora eu quero ver caminhar quando tem um silêncio. Quero ver caminhar quando você ora e o silêncio está lá. Você jejua e o silêncio está lá. Você fala, não, vou fazer jejum de 24 horas, o silêncio permanece. Vou fazer de 48 horas, o silêncio permanece. Porque o jejum não é para fazer com que Deus fale. O jejum é para fazer com que a tua carne fale menos. Tem alguém aqui, não? Sair de um lugar de vergonha para um lugar de poder de Deus. 2, Deus opera através daqueles que creem. Se podes, tudo é possível ao que crê.
Eu criei, por isso profetizei, falei, algumas versões. Eu senti, por isso falei, é isso? Eu criei, eu acreditei mesmo no meio das adversidades, eu acreditei, eu acredito. Pastor, mas ainda não estou vendo nada. Acredita. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então por que você quer ver todas as coisas? Deus quer que você não veja, para que a tua fé seja acrescentada. Como a tua fé vai ser aumentada, vai ter uma musculatura, para que você possa tocar aquilo que é intocável, através da fé. Porque se não tivermos isso, nós nunca vamos agradar a Deus. Nunca vamos agradar a Deus. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que no texto existe uma ordem. Primeiro para o judeu. Depois para quem? Para o grego. Primeiro para os filhos. Depois para os gentios. Lembra quando a mulher foi lá buscar um milagre pela sua filha que estava terrivelmente endemoniada? E ela, Senhor, mestre, ajuda-me. E os outros tentaram tirar ela de lá. A Bíblia diz que o Senhor não respondeu palavra. Irmãos, Jesus é o verbo. Ele é a própria palavra e não respondeu palavra. Não respondeu palavra. A palavra ficou em silêncio. Aí quando tentam impedir ela, ele então fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ah, irmão, se é um mimizento dessa época, é na hora ali já, que mestre nada, fala um negócio desse para mim. Mas ela fala: até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ela estava dando tudo, porque a filha era tudo para ela. Ela não ia voltar de mão vazia. Ela estava diante daquele que é o pão vivo. Ainda que sobrasse uma migalha, ela queria alcançar a migalha. E o Senhor diz: nunca vi uma fé desse tamanho. Sabe, se mover em fé, se mover através da fé, nos traz respostas incríveis. Uma resposta que ela podia muito bem ouvir, ir embora para casa, cuidar da sua filha que está lá possessa, com problemas espirituais. Mas ela sabia que só existia um que tem todo o poder e autoridade, no céu e na terra. E ela só ia voltar para casa para ver a filha liberta. Uma migalha expulsa demônios. O demônio não pode ficar na tua casa. O demônio não pode ficar na tua família. Ela recebeu migalha. Porque primeiro era para quem? Para os judeus, os filhos. Então, mas a maré continua. A maré continua subindo. O Espírito Santo continua alcançando.
Joel 2:28 diz: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Entenda, profecia era uma profecia do que havia de acontecer. Ele estava vendo isso acontecendo ali, ele estava vendo acontecendo em um momento, em um dado momento, ia acontecer isso. Então Joel está lá falando: derramarei, ou seja, não tinha sido derramado, ainda vai acontecer. A maré estava muito baixa na época, mas já tinha um profeta dizendo: essa maré vai subir, essa maré vai subir e vai alcançar toda a humanidade, vai alcançar as pessoas. E aqui também tem ordem. Qual que é a ordem? Filhos primeiro. Os filhos e filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, e os jovens terão visões. Parece que a ordem está errada, mas primeiro sempre é para os filhos. Interessante que ele coloca os velhos aqui no meio. Os velhos sonharão. Nós estamos acostumados a ver jovens sonhando. Eu pretendo fazer isso, eu sonho com fazer isso e aquilo. E nós costumamos ver os velhos, os anciões, já só aguardando o cumprimento de todas as coisas. Mas a palavra de Deus é tão viva, o Espírito de Deus é tão vivo, que traz os anciões, coloca aquele que tem experiência para mostrar sonhos que está no mundo abstrato. Para quem caminhar sobre esses sonhos? Quem vai caminhar sobre esses sonhos? A palavra de Deus diz. Depois quem que é a ordem? Filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Os jovens caminharão sobre esses sonhos, trarão o sonho do abstrato e colocarão no propósito, uma visão alcançável em Cristo Jesus nosso Senhor. Os velhos que viveram uma vida inteira estão mostrando: isso aqui é abstrato. E os jovens colocando o sonho em visões. Em Abacuque diz: escreva em uma tábua, em letras bem grandes, porque até aqueles que passam correndo possam ver. Isso é uma visão. Qual é a visão clara que Deus te deu? Qual é a visão clara que Deus te deu? Qual é a visão? Qual é a clareza da tua visão? O sonho é abstrato, a visão é concreta. Você pode colocar ela em metas, objetivos. Existe um alvo: Jesus. Você vai colocar a visão no processo. O processo te amadurece para você viver o sonho que outros sonharam para você viver. Só lá, mas o certo era eu ter sonhado. Mas aquele que tem experiência sonhou por você, para você viver os sonhos do Senhor para você. Lucas 4:17.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Qual profeta? E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos a sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunhos dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? A maré começou a subir aqui, o Eric Mantovan. André, as águas começaram a subir. Agora o cumprimento da palavra, o Espírito, Tiago Whiteman, o Espírito está sobre Cristo. Ele leu, fechou o livro, entregou o livro, todos com os olhos fixos nele, esperando o que ele ia falar. Todo mundo costuma explicar a palavra. Ele não veio explicar a palavra, ele veio viver a palavra. Ele veio cumprir a palavra. A palavra se cumpre em Jesus. Por isso que ele pode falar: hoje se cumpriu o que vocês ouviram. Imagina todos olhando. A Bíblia diz que todos maravilharam. Todos maravilharam. O problema do nosso coração é que nós rapidamente entendemos o que é de Deus, mas rapidamente entendemos: mas aquele não é filho de fulano? Sabe, a proximidade de talvez você ver um problema na família, ver alguém tão próximo a você ser usado por Deus, tenta tirar o crédito que é só do Espírito Santo. A maior blasfêmia não é você pecar. A maior blasfêmia não é você fazer coisas horríveis no mundo, não. A maior blasfêmia é você atribuir aquilo que é do Espírito, atribuir ao demônio, ao diabo. Quando os líderes, quando os fariseus falaram: ele expulsa demônios pelo espírito dos demônios, pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. E Jesus disse: como pode ser isso? Como posso expulsar pelo príncipe dos demônios? Se uma casa está dividida, ela subsiste. Ou seja, os religiosos não expulsavam os demônios. Mas quando via, você lê em todos os evangelhos, o que motivava os religiosos a querer matar Jesus, a querer matar Estevão? Inveja. Inveja. Invejaram. Quando a multidão começou a ouvir Estevão, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo e sabedoria, e não tinham palavra para contradizer Estevão. Irmão, eu estou dizendo de um diácono da igreja. Nós olhamos hoje a formação, como que é, né? Obreiro, diácono. Hoje diácono só faz isso aqui, não. Olha o diácono da igreja primitiva.
ele falava com ousadia do Espírito, e não tinha como contradizer os argumentos dele. Ele falava ousadamente com espírito e sabedoria. Sabe o que tiveram que fazer? Levantar pessoas mentirosas, atiçar pessoas, alvoroçar pessoas mentirosas, para levantar falso testemunho, para apedrejar Estevão. Por que queriam matar Jesus? Quantos milagres os fariseus, saduceus estavam fazendo? Certa vez ele estava ensinando em Cafarnaum, e os amigos desceram, um coxo, um paralítico, pelo telhado, e ali estava a casa estava cheia de religiosos, e Jesus é intencional em tudo que ele faz. Ele podia já curar, não podia? Mas o que ele diz? Perdoados são os teus pecados. Porque ele queria ver os religiosos ficando endemoniados. Os religiosos já começaram a rasgar as vestes, dizendo: quem é este? Quem é este? Para falar tal coisa, só Deus perdoa o pecado. E Jesus, a palavra de Deus diz, e o Senhor, sabendo o que eles arrazoavam em seus corações, diz: o que é mais fácil fazer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Como eu já falei aqui, que é mais fácil falar, os dois, mas o que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? Aí ele fala: para que vocês saibam que eu tenho um poder para perdoar pecado, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Eu também digo a este homem: levanta e anda. Levanta e anda. Toma o teu leito, vai para a tua casa. Pode ver que todo milagre que Jesus falava: levanta, toma o teu leito e anda. Ele nunca mandava deixar o leito. Você tem que saber que aonde você esteve, você nunca mais vai estar depois de Jesus. Você nunca mais vai estar depois de Jesus. E ninguém mais vai também deitar naquele lugar que você deitou. Ninguém mais vai usar de vitimização para sentar e deitar naquele lugar. Ou você vai para o templo, ou você vai para a tua casa. Ou você vai para o templo e dá glória ao Senhor, ou você vai para a tua casa para mostrar para a tua família: ei, família, eu fui tocado pelo Mestre. O maior projeto de Noé não foi ter feito a arca. O maior projeto de Noé foi ter conseguido levar a família para dentro da arca. Nós achamos: nossa, o grande projeto de Noé foi a arca. Não, o maior projeto de Noé foi conseguir colocar toda a sua família dentro da arca. E depois conseguir desapegar de algo que durou em torno de 100 anos para ser construído. Você imagina tanto tempo que você ficou tanto tempo em uma coisa só fazendo, e agora tem que desapegar? Então a maré começa a subir. Jesus é o cumprimento. O Espírito Santo está sobre ele. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que a religiosidade não faz. Para aquilo que a religiosidade desprezava. A religiosidade da época valorizava quem tinha
posse, dinheiro, pessoas fortes, com saúde. Agora o Senhor veio para os oprimidos, os cativos, os cegos. Ou seja, pessoas com problemas. Ele veio ser médico deles. Aonde a religião mandava, está com problema, está com lepra, fora da cidade. E um leproso chegou em Jesus: se tu podes me curar. Se bem podes, tu podes me curar. E o Senhor diz: eu posso, e eu quero. Atos 2:1. Vocês sabem como é que a maré está subindo? Vocês conseguem pôr na mente de vocês? Vocês sabem o que é maré? O mar está subindo, o mar está subindo. A água do Espírito está subindo. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde? No mesmo lugar. Versículo 2: de repente veio do céu, veio da onde? Um som. Qual é o barulho desse som? Como de um vento impetuoso. Ei! Eles sentiram o vento? Não! Eles ouviram o som de um vento. Porque o vento contrário eles já passaram lá atrás. Porque a tempestade eles já passaram lá atrás. Agora eles só ouvem e conhecem e falam: ei, esse vento é do Senhor. Porque enche toda a casa. Vamos lá, vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos lá. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A maré começa a subir, e a maré é imparável. Agora, na obediência, começou em Jesus, agora 120 pessoas são tocadas. 120 pessoas começam a falar em outras línguas. Uma pessoa, a maré subiu, alcançou mais 120. Imagina o barulho de 120 pessoas falando. Quem que é esses 120, pastor? É os 11 apóstolos, eram os discípulos que andavam com os apóstolos, eram as mulheres que andavam com os apóstolos. Tinha em torno de 120 naquele cenáculo. Todos, se tivesse 200, 300, todos foram cheios. Todos receberam. Não um ou outro, todos. Porque quando sobe a maré é imparável. Quando o Espírito Santo te toca, é imparável o mover dele sobre a tua vida. Você nunca mais consegue ser o mesmo. Você nunca mais consegue ser o mesmo depois do toque do Espírito. Uma coisa que temos que nos atentar é que pousaram sobre eles. Isso é nítido, assim como Jesus no batismo demonstra de forma corpórea a pomba vindo e pousando sobre eles. Nós não somos uma igreja pombal, que qualquer coisa, sabe, que tem um monte de pomba assim, aí você vai andando fazendo assim, as pombas voam. Não, ela vem e pousa, encontra pouso em você. Encontra pouso em Jesus, encontrou pouso no 120. Significa que Deus não é um Deus de visitação, Deus é um Deus de habitação. Deus não é um Deus de vez em quando, Deus é um Deus
que você agora é morada dele, você é o santuário do Espírito Santo. Ah, mas pastor, tem dia que eu sinto, outro dia eu não sinto. Uma coisa chama enchimento do Espírito, outra coisa completamente diferente. Hoje eu estou cheio do Espírito, porque a tua carne está falando tão pouco, e está permitindo que o teu Espírito fale bastante. Você está sensível a Ele. Alguns confundem a visitação. Nossa, algum recebeu ali, outros pularam, outros fizeram tal coisa. E muitas igrejas se acostumam a um espírito de visitação, e depois procuram isso em montes, em lugares místicos, em lugares que nós acreditamos que pode ser reencontrado novamente. E eu digo a você, esse lugar não pode ser encontrado em lugares místicos, porque na verdade esse lugar já está na tua casa. Quando você recebe Ele como Senhor e Salvador, a sua casa agora é um altar de Deus. Seu quarto agora é um lugar secreto. Sabe quando você era criança, você brincava de se esconder do pai para dar aquele sustinho? Se escondia num lugar secreto para eles procurar, cadê minha filha, cadê meu filho? Ia para os cômodos. É nesse lugar que Jesus está. O Espírito de Deus está ali. Aí você fala, aí você entra no seu quarto dizendo, Senhor, queria tanto ouvir a tua palavra. E o Senhor está ali. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Só me procurar, filho. É como se fosse uma brincadeira. Você tem o Senhor e Ele te tem. Você tem o Senhor e Ele te tem. Mas Ele gosta que você o procure. Ele gosta de, algumas vezes, se esconder um pouco mais, para que você procure mais. Você está achando que é apenas silêncio? Não, é Ele mostrando, filho, vem mais, que eu vou te mostrar mais. Eu vou brincar quando você for criança. Agora, quando você for adulto, eu vou dar projetos que não tem muito brinquedo, porque agora os alimentos é fazer a vontade do Pai. O propósito agora é fazer a vontade do Pai. Então aproveite, se o Senhor está chamando você para esse momento, esteja com Ele, aprofunde. Eu gosto de sempre sentar no chão, né? Quando eu estou nessa, eu falo, Espírito Santo, senta aqui na cama, ou no sofá, quando eu estou sozinho. E ali aí parece que, muitas vezes, parece que não tem ninguém em casa. E eu falo, Espírito Santo, eu sei que Tu estás aí. Eu sei que Tu estás aí. Nenhum espírito de distração vai me tirar do foco, que é Te encontrar nesta noite. O lugar secreto tem um objetivo, irmãos. Por que chama lugar secreto? Porque Ele quer se esconder um pouquinho de você, para que você possa procurá-lo. Parece que, sabe, o que nós queremos é um bolo pronto. O que nós queremos depois do bolo pronto? Ah, não tem o bolo pronto? Então como que é a receita? Não tem receita de bolo. Tem o teu coração pronto e obediente para encontrá-lo nesse lugar secreto. É neste lugar, é um coração contrito, um coração obediente, um coração que diz, Senhor, eu Te busco com toda a minha força, entendimento, tudo eu busco, meu coração está diante de Ti. As minhas crises, as minhas ansiedades, tudo aquilo que me tira do cerne, do controle, da onde o Senhor é o centro de tudo,
Eu me esvazio de tudo isso para encontrar o Senhor. O Senhor quer ser encontrado. Sabe, nós falamos tanto de lugar secreto, porque Ele quer ser encontrado. Ele quer que você o encontre, Ele quer que você o busque. Porque será que a palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, busque e encontrará. Nós lemos como se fosse jargões, nós lemos como se versículos bíblicos fossem jargões, e não são jargões, são a verdade. É a verdade sendo liberada sobre nós. Encontre Ele. Sabe, é interessante que Ele está no lugar secreto e quer ser encontrado. Sabe aquele pai que sabe que você por si só, você não consegue encontrá-lo, Ele esconde bem. Só que Ele quer encontrar, Ele vai deixando algumas coisas assim para que você preste atenção. Opa, eu estou vendo. Imagina o teu pai agora, ele deixou um sapato, ele deixou algo no caminho, ele deixou algo para que você entenda: Ele está por aqui, Ele está por aqui. A tua busca não pode parar, a tua busca não pode parar nos sentimentos, nas emoções, a busca não pode parar naquilo que você acha, a busca não pode ser parada, ela só pode ser parada quando Ele é encontrado. O mistério do lugar secreto é quando Ele é encontrado. Quando Ele é encontrado. A maré, o Espírito Santo começa com Ele. Agora 120 começam a falar, cheios do Espírito Santo. Qual é o fruto dos 120 agora? Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Agora no 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Opa! Que multiplicação é essa? 120, 3.000. Agora 3.000 somam com 120. 3.120. Pedro que não orava nem para a sogra, Pedro que nunca fez uma pregação. Mas quando o Espírito Santo vem, aquilo que foi gerado no interior, para o lado de fora, estava dizendo: ei, lá de fora do cenáculo, eu estou ouvindo, era 9 horas da manhã, era horário da sobriedade. Irmãos, olha como o inimigo tenta atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que é gerado no seu interior, pessoas começam a perceber sinais, e começaram a passar ali perto, começaram: ei, que estranho, eu estou ouvindo eles falando na minha língua materna, do meu país, o dialeto do meu país. Como é possível? Os que estão aí não são galileus? Como eles podem estar falando o dialeto na língua do meu país? Aí outros falavam: zombaram eles. Eles estão embriagados uma hora dessa. Tem o discernimento de espírito para entender o que é embriaguez e aquilo que é Deus fazendo. Houve uma zombaria onde Deus estava fazendo. Isso é muito, muito perigoso. É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Certa vez Gamaliel diz, ele reuniu com o sinédrio, e todos queriam perseguir e matar os apóstolos. E ele diz:
Gamaliel, que foi professor de Saulo, né, que nós conhecemos Saulo de Tarso, Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel fala: se for de Deus, ninguém pode parar. Agora, se não for de Deus, vai acabar. Agora, se vocês continuarem perseguindo, vocês correm o risco de estar perseguindo o próprio Deus. O que aconteceu com o aluno dele? Paulo, a caminho de Damasco, uma voz fala com ele, e ele então perde a visão, cai, e diz: quem és tu? Jesus, aquele a quem você me persegue. Ele estava perseguindo o povo, nem cristãos era ainda, era conhecido como pessoas do caminho, que depois veio a surgir o cristianismo. Olha só, o aluno de Gamaliel, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Ele estava perseguindo Jesus ou as pessoas que seguiam Jesus? Então quem persegue você, persegue o Senhor que você segue. E a maré não para de subir. Interessante que Pedro tentou represar a água do Espírito só entre nós, só entre os judeus, só entre nós. Aí daqui a pouco ele estava meditando, veio uma visão para ele, como um lençol, e tinha vários tipos de animais, quadrúpedes. E o Senhor diz: mata e come. O que ele diz? Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Qual que foi a resposta para ele? Não tornes impuro aquilo que eu já santifiquei. É interessante que para Pedro sempre é 3 vezes, né? Interessante que não sei o que acontece. Atos 10, 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão que eu acabei de falar para vocês, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens. Ei, tem uma coisa com 3, hein? Estão aí 3 homens à sua procura. Mas quem disse para ele, irmãos? Olha como era, como a comunhão com o Espírito era tão nítida, era tão forte. Alguém bate na porta e fala: ó, quem está lá fora são 3 homens. O Espírito falando para ele. Irmãos, eu queria que vocês entrassem, que a mente de vocês entrasse comigo nesses lugares. 20. Portanto, levante-se. Olha o Espírito Santo falando para ele. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. O Espírito Santo só podia falar assim: tem homens lá fora, e vai com eles, porque eu estou mandando. Ponto. Olha como o Espírito Santo é detalhista. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar. Você não fica perguntando o que é o assunto, porque eu os enviei. Diga comigo: o Espírito Santo é detalhista quando fala conosco. Versículo 20. No dia seguinte, Pedro chegou, 24 já, pulei para 24.
No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido os seus parentes, amigos os amigos mais íntimos. Olha a expectativa. 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-se, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Deus está fazendo em você para a glória dele. Você é apenas um homem, você é o pó da terra. Reconheça que a glória, a honra, o louvor, a adoração é dele. – 27. Falando com ele, Pedro entrou e, encontrando muitos reunidos ali. 28. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se ajuntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Deus te trata antes, irmão. Vamos lá para o 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Enviou os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha o 44 agora. Se você não dá glória a Deus, você está dormindo desde o começo da mensagem. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Sobre todos. Todos. Não é alguns, é todos. Todos que ouviam, todos que permitem ouvir, todos que permitem deixar a mensagem entrar. Todos! Entenda aqui que está falando todos que ouviam. Pode ser que estava todos ali, mas algum não ouviu. Algum estava distraído, algum estava com o coração preso em outro lugar. Sabe, todos que ouvem, todos que permitem que a palavra de Deus entre. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinha vindo com Pedro, ou seja, os judeus que tinha sido convertido, os judeus que caminhavam com Pedro e criam em Jesus Cristo, estavam caminhando com Pedro, viu aquilo, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmãos, eu estou falando de uma pessoa que foi batizada nas águas. Eu estou falando de uma pessoa que alguém estava pregando antes para ela. A Bíblia diz que ele era piedoso, pessoa reta e piedosa. E as orações, ele fazia oração sem ninguém pregar para ele. Chegou até o Senhor. Pedro teve a visão, mas aqueles que estavam com Pedro não teve a visão. Você imagina? Eles só viram o Espírito Santo descendo sobre os gentios, sobre os judeus, aliás, desculpa. No cenáculo só tinha judeu, normal. Os 3.000 que ouviram, só tinha judeus, normal. Mas e agora? Senhor, ele estava quase igual Jonas, já não querendo ir. Mas como o Espírito Santo levanta, desce, vai, deu todos os detalhes, não tinha como ele não ir.
Então ele foi mais para cumprir um protocolo. E ainda você viu que quando ele chega, ele fala: não é bom. Sabe que os judeus não entram em casa de gentio. Entenda que os líderes religiosos, o que eles falavam de Jesus? Você come com pecadores, você anda com prostitutas, você anda com pessoas de, entre aspas, carralé. Só que Jesus estava andando em casas de judeus, os filhos de Abraão, desprezados pela religião. Agora, Pedro nunca tinha visto o Espírito descer sobre aquele que não era judeu. Eles pensavam que logo, logo Cristo ia vir sobre eles, estava tudo certo, os judeus iam, e tudo certo. Eles queriam represar a água do Espírito neles. Para isso é necessário visão. Então Pedro era quem? Era um jovem que vive aquilo que sonharam para ele. Parei em qual? 46, né? Não, 45. 46 agora. Pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Agora a água que Pedro achava que podia conter apenas para o seu povo judeu, ele aprendeu em uma visão e presenciou que o Espírito é imparável. Veio sobre a casa de Cornélio, sobre sua casa, sobre sua família e amigos, e todos que ouviram foram cheios. Não tente represar aquilo que Deus colocou na tua vida. Não tente represar aquilo que o Espírito Santo está movendo sobre você. Pedro tentou fazer isso e fracassou, porque o Espírito Santo lhe mostrou. Ainda assim, ele aprendeu, sendo desobediente, com mentalidade humana lá com Jesus, negando 3 vezes. Mas pelo Espírito, ele não nega o Espírito. Ainda não entendendo e nunca comendo nada impuro, nunca orando sobre, nunca entrando numa casa de uma pessoa impura, ainda assim ele obedece o Espírito. Ele caminha sobre o Espírito, na obediência à visão que o Espírito Santo lhe deu. E quando ele começa a pregar o Cristo crucificado, que venceu a morte, ressuscitou e é o Senhor de todos nós, o Espírito cai sobre eles, ele então dá aquele susto, e aqueles que estavam com Pedro, então assusta ainda mais. Aí eu imagino os judeus chegando perto dele, os judeus convertidos, conversam com ele. Falou: como podemos negar o batismo para eles, se o próprio Espírito não negou para eles o dom? Eles falam como nós, eles receberam como nós recebemos, eles falam como nós falamos. Como nós podemos negar? Talvez não é do molde que você pensa, não é da forma que você quer, não é do jeito que você desenhou, não é do jeito que você planejou, mas é do jeito que o Espírito Santo quer. E nisso ele não quer ter o achômetro, nem o meu. Pedro aprendeu negando a obedecer o Espírito. Talvez negamos algumas vezes, mas que através do Espírito possamos obedecer. Convido o Ministério de Louvor
a maré continua subindo, e onde ela alcança, ela faz um estrago. Você já viu maré quando sobe assim? Vai subindo, vai estragando, vai destruindo as coisas. Assim é o Espírito Santo. Quando sobe, parece que faz um estrago, mas na verdade está revelando quem somos por dentro. Quem somos por dentro. E toda construção que é necessária ser feita depois que Ele nos toca. Muitos abandonam quando recebem o Espírito Santo. Muitos param de senti-lo porque não querem mudar, porque não querem continuar sentindo, porque Ele coloca toda a bagunça para o lado de fora. E é vergonhoso, é triste. E nós falamos, e alguns ainda falam para mim: pastor, agora que eu vim para a igreja, agora que eu aceitei Jesus, agora que eu está começando a dar tudo errado na minha vida. Na tua vida sempre deu errado, só que você nunca tinha enxergado isso. Os amigos que estavam do teu lado nunca te falaram isso. O Espírito Santo não mostra aquilo que você quer, Ele mostra a realidade que você precisa ver. E é necessário ver, para que a transformação de verdade em Jesus aconteça de dentro para fora. Se coloque de pé. Espírito de Deus. Sabe, tem um efeito colateral da bênção, que em Joel diz que é sobre toda a carne, Joel 2. Daqui a pouco nós estamos vendo os apóstolos vivendo em Atos 2, Pedro falando do cumprimento de Joel 2, e nós estamos aqui. Nós éramos gentios, um povo sem Deus, um povo que foi encontrado por Deus, encontrado por Deus. Você não encontrou Deus, nós não encontramos Deus, o Espírito de Deus nos encontrou. Éramos sem forma e vazio, e havia trevas em nós. Mas a luz do Espírito acendeu e nos encontrou nos becos mais escuros da vida, nos lugares, nos lamaçais mais sujos, mais fedidos. Lá estávamos nós, atolados até o pescoço. Então a graça e a misericórdia nos encontra e nos alcança. E Ele diz: pela sua palavra nós fomos lavados. Você foi lavado pela palavra de Deus. Você foi lavado pela palavra que foi lhe ministrada nessa noite. Não resistir, não resista, não endureça. Toda a palavra está lá. Você lê as escrituras, está vendo o povo, um povo de dura cerviz, ou seja, de uma dureza de coração, com uma facilidade de correr para o que é mais fácil, correr para a idolatria, correr para aquilo que os nossos olhos podem ver. E o Senhor está chamando você para onde Ele está escondido, onde os teus olhos não podem ver, mas pode sentir, aonde você está seguro nas mãos do Onipotente, aonde que o mar para todos representa um perigo tão extremo,
Para Jesus, Ele anda sobre as águas, Ele anda sobre a tempestade, Ele anda sobre os problemas, a adversidade, Ele tem o domínio. E muitos que têm medo ficam na areia, não querem entrar nas águas, ficam na areia porque não sabem nadar, têm medo, ou porque a água é fria, porque a água não está do jeito que eu quero. Mas quando a maré vem, ela sobe e ela te encontra. E talvez te encontrou no momento que você nem queria ser encontrado, porque Ele te encontra no tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle. Quando você fala, não, mas agora eu não quero vir dessa forma para a igreja, porque todos vão olhar para mim como, agora que eu dei errado, como miserável, como uma pessoa que falhou. Não, eu não quero voltar, eu quero voltar quando tudo está bem. O Senhor diz, não. Tudo só vai estar bem quando eu estiver em você e fazer através de você. Eu vou espalhar, eu vou mostrar toda a bagunça que está por dentro. Você vai se assustar, você vai querer fugir, você vai querer abandonar tudo, você vai querer chutar o balde, você vai querer abandonar a fé, você vai querer apostatar da fé. Mas ainda assim, creia que eu comecei. E tudo que eu começo, eu não sou um homem para arrepender. Tudo aquilo que eu começo, eu termino. É preciso você ver tudo isso exposto. Eu fiquei exposto numa cruz. Eu fiquei exposto numa cruz, para que a vossa transgressão, a vossa iniquidade, caísse sobre Ele, sobre Jesus na cruz. E agora vocês são sarados. O Espírito Santo te encontra agora. Talvez você, em um momento que você veio numa quarta, de forma despretensiosa, eu apenas vou porque quero sair um pouco de casa. A água subiu. Pastor, eu não sei nadar. O Espírito de Deus diz, eu sei que você não sabe, e é por isso que eu estou segurando nas tuas mãos, é por isso que eu vou te ensinar. Você vai passar por águas agitadas, ou você já está passando por essas águas agitadas, mas eu vou ensinar você a nadar sobre essas águas. Quando o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito, águas que davam no artelhos, águas que davam nos joelhos, águas que davam no lombo. Quando ele começou essa profundidade, ele não percebeu que quando mais profundo ele ia, maior era a transformação nele. Ei, águas que saíam do santuário, parece que não faz sentido. O Senhor, de vez em quando, tem que colocar você em um lugar distante, para que você, então quando você virar, você possa ver tudo aquilo que Ele já fez em você. Porque quando você está ali, você está no meio da tempestade, no meio da adversidade, você não está vendo. Você não está vendo aquilo que Ele já fez em você. Mas quando Ele está um pouco longe do santuário,
parece que não é o lugar apropriado para estar, mas é o Espírito conduzindo. E quando ele vira para retomar, porque as águas são profundas demais e ele não podia nadar, que só podiam passar a nado. Quando ele vira, ele olha para a margem, e a margem ele começa a ver árvores de todo tipo de fruto. Ele vê peixes pequenos e grandes. Ele vê a transformação que aconteceu quando ele permitiu aprofundar-se em espírito. Quando o Espírito Santo vai, ele te leva, ele te conduz, mas ele não te solta. Quando você está desesperado, achando que está sozinho, agarre mais forte. Ele está lá, ainda que você não veja, ainda que você não perceba, Ele está segurando para que você não sucumba. Ei, quando Pedro falou: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu lutarei. O Senhor diz: eu orei por você, Pedro, porque Satanás queria peneirá-lo, que cirandar você, mas quando você se converter, confirma os teus irmãos. A mentalidade humana, existe uma palavra chamada Zeitgeist. Se você for ler o livro de Daniel Kolenda, você vai ler essa palavra, que é uma palavra alemã, que significa o espírito do momento, o espírito que trabalha no momento. Esse espírito, ele faz com que haja um pensamento coletivo sobre determinados assuntos, para que as demais pessoas caminhem como um efeito de manada. Efeito de manada. Por isso Jesus foi na contramão de todas as coisas. Quando a religião dizia assim, ele estava dizendo não. Quando estava vendendo as coisas do templo, que parecia normal, estava passando as pessoas para trás, porque as pessoas iam levar para o sacrifício, e falar: não, isso não serve, eu tenho um melhor aqui, deixa esse aqui, porque o sacerdote não vai aceitar. Ele vai lá, ele derruba tudo, ele quebra tudo. Mas quantas vezes ele fez isso? Uma vez. Mas diz que aqueles que ficaram com ele, depois de que aconteceu isso, ele curou muitos. Muitos assustaram com que autoridade ele fazia. César falou: você vai ficar quieto. César falou: você vai ficar quieto. Eu tenho o poder para te tirar daí. Jesus falou: você só tem poder aqui, porque foi meu Pai que te deu. Porque se fosse no meu reino, poder nenhum você teria. Diz, até na morte de Jesus, a Bíblia diz que jogou para Afonso Pilatos mandou para Herodes admirado, querendo que ele faça sinal. Herodes colocou um manto sobre ele, devolveu para Pôncio Pilatos, e a Bíblia diz que os dois eram brigados, até na morte de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento, houve o que havia briga, houve uma amizade, um conserto. O ministério da reconciliação está nas tuas mãos. Na cruz do Calvário ele reconciliou Herodes e Pilatos, sem falar nada. Ei!
Esse é o nosso Jesus. Naranaê. Um ladrão de um lado e outro de outro, acostumado a tirar vantagem. Um falou: se tu és Cristo, sai daí, salva-te, salva nós também. E o outro do outro lado ouviu tudo isso e falou: não, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele está aqui, mas ele não merece estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.